Olá a todos! Preparados para nós vermos a nossa última função inorgânica? Então nós já vimos os ácidos, as bases e os sais, e na aula de hoje nós começaremos o nosso estudo sobre os óxidos. Vamos à aula então! Vamos começar vendo a definição de óxidos. Os óxidos são compostos binários em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então vejam, pessoal, que os óxidos são compostos binários. Isso quer dizer que serão formados por apenas dois elementos, o oxigênio e mais um elemento. Isso não quer dizer que nós teremos apenas dois átomos, nós podemos ter mais átomos. Nós podemos ter vários átomos de oxigênio e vários átomos também do outro elemento, mas nós somente teremos dois elementos aqui nos óxidos. Além disso, nos óxidos, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Lembram-se da nossa escalinha? Von-Klebrisk-pH? Só tem um elemento na tabela que é mais eletronegativo que o oxigênio, que é o flúor. Então, com exceção ali da ligação entre o oxigênio e o flúor, desse composto formado entre o oxigênio e o flúor, que seria então um fluoreto, todos os outros compostos binários em que o oxigênio participa, ele será o elemento mais eletronegativo. Então, nós teremos, é claro, aqui um óxido. Vamos ver alguns exemplos? Vejam só o caso da água, pessoal. Aqui nós temos um composto binário em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Nós sabemos que o oxigênio apresenta NOx-2 nos óxidos. Então, olha só, aqui nós temos, no caso da água, um óxido muito importante, com o hidrogênio aqui apresentando NOx+1. Outro óxido muito conhecido é o CO2, o dióxido de carbono ou gás carbônico. De novo, vejam que nós temos três átomos, dois átomos de oxigênio mais um átomo de carbono, mas o que importa é que nós temos apenas dois elementos, carbono e oxigênio. E de novo, o oxigênio aqui será o elemento mais eletronegativo e também vai ter NOx negativo -2. Olha agora aqui, pessoal, o Fe2O3 mais um óxido muito conhecido, que é o trióxido de ferro. Nós já falaremos mais sobre o nome aqui dos óxidos. Além do SO2, aqui o dióxido de enxofre. Então nós já estamos vendo alguns exemplos, sempre obedecendo a nossa definição de compostos binários em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo e apresenta então NOx-2. E eu trouxe ainda aqui o P2O5, também seguindo ali a nossa definição de óxido. Vamos começar a falar então, pessoal, sobre a classificação dos óxidos. A primeira classificação que nós veremos é a de óxido básico. Os óxidos básicos são óxidos que reagem com a água produzindo uma base, ou então reagem com um ácido produzindo sal e água. Vejam, pessoal, então, que esses óxidos básicos, quando reagem com a água, produzem uma base, e quando reagem com um ácido, produzem sal mais água, do mesmo modo que as bases. Uma base, quando reage com um ácido, não produz sal mais água, esses óxidos também, por isso eles são chamados aqui de óxidos básicos. Olha só, por exemplo, aqui o óxido de sódio, Na2O, quando ele reage com a água. Segundo nós vimos, então, quando esses óxidos básicos reagem com a água, nós temos a formação de uma base. Então, o Na2O, quando reage com a água, vai formar o NaOH, o hidróxido de sódio, que nós sabemos que é uma base. Está aqui, olha só, a hidroxila, o OH-, que foi formado agora nessa reação. Para fazer essa reação, pessoal, nós vamos juntar todo mundo. Olha só, eu não tinha dois átomos de sódio, 2Na, está aqui, eu ainda tenho 2Na. Agora, olha o oxigênio, eu tinha um oxigênio aqui no óxido, mais um oxigênio da água. E agora nós temos dois oxigênios, está aqui 2NaOH e ainda dois hidrogênios que também vieram aqui da água, os dois hidrogênios. Então a gente simplesmente junta todo mundo e forma aqui a base. Além disso, nós vimos que quando esses óxidos básicos se juntam com um ácido, olha só aqui o HCl, o ácido clorídrico, nós teremos a formação de um sal, olha só o cloreto de sódio mais água. Então está aqui.
Quando nós temos então esses óxidos básicos reagindo com um ácido, como o ácido clorídrico, nós temos a formação de um sal mais água. E aí, pessoal, é importante nós sabermos sobre os óxidos básicos que eles são formados por metais. Em geral, eles são compostos iônicos, sólidos à temperatura ambiente e com elevados pontos de ebulição e de fusão, já que nós sabemos que os compostos iônicos apresentam essa característica. Lembrando aqui da nossa tabelinha, os óxidos básicos então serão formados, além do oxigênio, é claro, por metais. E aí nós podemos dizer que nos óxidos básicos, o NOx do metal será sempre baixo, menor ou igual a 3. Então, uma das formas mais fáceis de nós identificarmos um óxido básico é primeiro ver se além do oxigênio nós temos ali um metal. E depois ver também se esse metal está com NOx baixo, não pode ser maior do que 3, será sempre menor ou igual a 3 aqui no caso dos óxidos básicos. Olha o caso, por exemplo, aqui do óxido de cálcio. Se o oxigênio tem NOx menos 2 nos óxidos, o cálcio aqui estará com NOx mais 2, portanto menor ou igual a 3, como nós tínhamos dito. Olha, de novo, nós acabamos de ver o óxido de sódio. Se o oxigênio tem NOx menos 2 e eu tenho 2 átomos de sódio, cada um terá NOx mais 1, sempre para tornar esse composto neutro. E aí, pessoal, como é que nós vamos montar esses compostos? Então, vamos pegar aqui os dois elementos, o sódio mais o oxigênio. Nós sabemos que nos óxidos o oxigênio apresentará NOx menos 2. E aí, nós sabemos que o sódio, que é do grupo 1, da família dos metais alcalinos, ele apresenta NOx mais 1. Como esse é um composto iônico, nós teremos que cruzar as cargas. Então, esse mais 1 vem aqui na frente do oxigênio e o menos 2 vem aqui na frente do sódio. Então, nós teremos o Na2O1, lembrando que o 1 sempre é omitido, por isso, então, o óxido de sódio tem a fórmula Na2O, porque nós temos que cruzar as cargas para montar o composto. É dessa forma que nós temos a certeza que esse composto será um composto neutro. Quando eu cruzo a carga, eu tenho certeza que o mesmo número de cargas positivas será neutralizado pelas cargas negativas. Então, o oxigênio que apresenta NOx menos 2 precisa se juntar, se ligar com 2 átomos de sódio, já que cada um apresenta NOx mais 1. Aí sim, mais 1 com mais 1 é mais 2, neutralizando o menos 2 lá do oxigênio. Vamos ver agora, pessoal, como dar nomes aos óxidos básicos. Então, no primeiro caso, vai ser quando esse elemento forma apenas um óxido, o elemento, claro, aquele metal além do oxigênio. Então, quando o metal forma apenas um óxido, nós vamos ter a seguinte regrinha. Nós vamos simplesmente dizer óxido de mais o nome do metal. Bem fácil. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, acabamos de ver o óxido de sódio. O elemento aqui é o sódio e ele forma apenas um óxido, então, o óxido de sódio. Olha agora que nós acabamos de ver o cálcio aqui, quando se liga com o oxigênio. Claro, o nome do metal é cálcio, então esse é o óxido de cálcio. E aí vocês devem estar se perguntando, mas professor, o cálcio é do grupo 2, então ele apresenta NOx mais 2. E o oxigênio, que é do grupo 16, apresenta NOx menos 2. Então, por que é que nós não temos a fórmula cruzando as cargas Ca2O2? Pessoal, sempre que for possível, nós vamos simplificar as cargas. Então, Ca2O2 nós podemos simplificar, já que 2 é divisível por 2, por isso então vai ficar Ca1O1 e nós mantemos a mesma proporção e aí nós vamos sempre utilizar essa fórmula com aqui o índice de atomicidade simplificado. Então, o óxido de cálcio vai ser o CaO, embora cruzando as cargas nós chegássemos ao Ca2O2. Mas então nós sabemos que nós temos a proporção de 1 para 1, que é a mesma proporção que de 2 para 2. E agora, pessoal, quando o elemento formar mais de um óxido, aí nós vamos utilizar de novo aquela regra que nos diz que nós usamos a terminação ico quando o elemento está no seu maior NOx e a terminação oso
quando o elemento está no seu NOx menor. Sempre no início, claro, óxido de mais o nome do elemento com as terminações agora ico e oso, do mesmo modo que nós vimos lá para as bases. Olha só, por exemplo, aqui o caso do ferro. O ferro ele pode formar esses dois óxidos. E aqui, descruzando as cargas, olha só, O3, quando eu jogo esse 3 lá para cima, eu estou vendo que aqui o NOx do ferro é mais 3. Aqui, quando nós temos o FeO, eu sei que, na verdade, nós temos o ferro com NOx mais 2, já que ele precisa neutralizar o menos 2 aqui do oxigênio. Então, olhando aqui, eu vejo que o NOx maior do ferro está aqui no composto Fe2O3. Por isso, esse daqui vai ser o óxido de ferro 3, já que eu estou utilizando aqui os algarismos romanos para indicar o NOx, a carga do ferro, nesse composto, ou então utilizamos a terminação ico, por isso esse é o óxido férrico. Do mesmo modo, o FeO vai ser o óxido de ferro 2, ou então, como ele está no menor NOx do ferro, esse é o óxido ferroso. Vamos ver mais um exemplo? Olha agora aqui o cobre, que também forma dois compostos. Aqui, pessoal, olha só, descruzando as cargas, nós sabemos que nós temos o O menos 2 e o cobre aqui mais 1, já que eu descruzei as cargas. O 2 que estava na frente do cobre eu joguei lá para cima e o 1 que estava aqui na frente do oxigênio eu coloquei também aqui como carga do cobre. Fazendo esse cruzamento, então, eu descobri que o NOx do cobre aqui é mais 1. E aqui nesse outro composto, o CuO, se o oxigênio tem NOx menos 2, o cobre aqui tem NOx mais 2, que não aparece aqui embaixo porque foi simplificado. E agora, pessoal, como dar nomes, então, a esses compostos? Estão vendo que o cobre está com seu maior NOx aqui no CuO. Então, esse daqui vai ser o óxido de cobre 2, já que a carga, o NOx do cobre aqui é 2, ou então o óxido cúprico, terminação ico para o NOx maior. E o de baixo será, então, o óxido de cobre 1, ou então o óxido cuproso, já que a terminação oso é para o NOx menor. E nós temos ainda uma segunda maneira de dar nomes aos óxidos básicos. Essa maneira que nós veremos agora também servirá para os óxidos ácidos e é bastante comum, nós estamos acostumados a utilizá-la no dia a dia. Vocês já verão vários exemplos que são comuns aí no nosso cotidiano. Como é que nós vamos fazer então, pessoal? Nós primeiro vamos ver o número de átomos de oxigênio que estão presentes na fórmula. Se for 1, nós vamos então começar com mono, se for 2, di, 3, tri e assim por diante. Depois nós vamos colocar óxido de, e aí nós veremos o número de átomos do elemento, que no caso dos óxidos básicos será um metal. E a mesma coisa, vamos colocar mono, di, tri, a depender do número de átomos desse segundo elemento do metal. E aí o nome aqui do elemento, lembrando que essa forma de nomenclatura também será útil para os óxidos ácidos. Olha só, o Fe2O3 que nós vimos é o óxido férrico. Ele também pode ser chamado aqui, olha só, eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então ele é o trióxido e eu tenho 2 átomos do ferro. Então esse é o trióxido de diferro. Então eu tenho 3 átomos de oxigênio e 2 átomos de ferro. Olha o FeO, que é o óxido ferroso. Ele também pode ser chamado de monóxido de ferro ou monóxido de monoferro. Veja, pessoal, então que o prefixo mono ele é opcional, nós podemos ou não utilizar, sendo que quando nós falamos do óxido é mais comum utilizar. É muito comum falar, por exemplo, monóxido de ferro, melhor do que óxido de ferro. Mas o mono do elemento é menos comum. Falar monóxido de monoferro não é tão comum, mas também é válido, pode aparecer sem problema nenhum. Mas então sempre lembrem, o prefixo mono ele é opcional. Depois di, tri, tetra, aí não, aí é obrigatório o uso. Vamos ver também aqueles 2 óxidos formados pelo cobre. Então a gente tinha o Cu2O, que nós vimos agora, olha só, tem apenas um átomo de oxigênio. Então é o monóxido de dicobre. Monóxido de dicobre, porque eu tenho 2 átomos de cobre. E o CuO?
ele é o monóxido de monocobre ou, mais comumente, monóxido de cobre, já que o prefixo mono é opcional. Vamos ver aqui a nossa segunda classificação dos óxidos. Nós acabamos de ver os óxidos básicos, que são formados pelo oxigênio em ligação com um metal, esse metal sempre com NOx baixo, menor ou igual a 3. Vamos ver agora os óxidos ácidos. Os óxidos ácidos ou anidridos são óxidos que reagem com a água, produzindo um ácido, ou reagem com uma base, produzindo sal e água, do mesmo modo que os ácidos faziam. Então, olha o exemplo aqui do SO3, esse óxido, que quando reagir com a água, vai produzir aqui um ácido, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Esse mesmo óxido, quando reage com uma base, como aqui o hidróxido de sódio, ele vai formar, da mesma forma que um ácido, um sal, o Na2SO4, o sulfato de sódio, mais água. Na próxima aula, nós veremos por que esses óxidos também são chamados de anidridos, mas eu já adianto para vocês, anidrido é tudo aquilo que não tem água, que está desidratado, e já já nós veremos o porquê disso. Na próxima aula nós conversaremos bastante sobre essa característica aqui dos óxidos ácidos. E se os óxidos básicos eram compostos iônicos em geral, formados por metais, os óxidos ácidos agora são formados por não metais, geralmente gasosos, ou então por metais agora com NOx elevado. Em geral, eles serão agora compostos moleculares. Então, olhando aqui na nossa tabela, nós teremos os óxidos ácidos formados principalmente aqui pelo grupo dos ametais e semimetais e também por alguns metais, mas sempre agora com NOx elevado. Então, nesses casos, o NOx dos óxidos ácidos será agora maior ou igual a 4. Então, pelo NOx, nós poderemos também identificar se esse é um óxido básico ou ácido. Olha só o caso aqui do CO2, o dióxido de carbono. Se o oxigênio tem NOx menos 2 e eu tenho 2 átomos de oxigênio, no total, menos 2 vezes 2 é menos 4. Eu preciso aqui do carbono com NOx mais 4 para neutralizar essa molécula, que nós sabemos é um composto covalente. Outro exemplo, olha só, o trióxido de enxofre. De novo, se o oxigênio tem NOx menos 2 e eu tenho 3 átomos, menos 2 vezes 3 é menos 6. Para neutralizar essa molécula, o enxofre aqui tem NOx mais 6, sempre maior ou igual a 4. Da mesma forma aqui, no dióxido de enxofre, oxigênio com NOx menos 2, vezes 2 átomos, o enxofre aqui terá NOx mais 4. Pessoal, e como é que nós damos nomes agora aos óxidos ácidos? Nós vamos utilizar aquela mesma regra que nós vimos para os óxidos básicos, vendo o número de átomos do oxigênio e também o número de átomos do elemento, nesse caso em regra um ametal. Olha só então aqui o N2O5. Então eu tenho 5 átomos de oxigênio. Então esse é o pentóxido de dinitrogênio, 2 átomos de nitrogênio. Esse é o pentóxido de dinitrogênio, já que eu tenho 5 átomos de oxigênio e 2 de nitrogênio. Olha aqui o CO. O CO é o monóxido de monocarbono, ou então o monóxido de carbono. O SO3, eu tenho 3 átomos de oxigênio, então esse é o trióxido de monoenxofre. Como o mono é opcional, esse é o trióxido de enxofre. Podemos então, pessoal, passar aqui para a nossa questão. A água da chuva é naturalmente ácida, devido à presença do gás carbônico encontrado na atmosfera. Esse efeito pode ser agravado com a emissão de gases contendo enxofre, sendo o dióxido e o trióxido de enxofre os principais poluentes que intensificam esse fenômeno. Um dos prejuízos causados pela chuva ácida é a elevação do teor ácido no solo, implicando diretamente a fertilidade na produção agrícola de alimentos. Para reduzir a acidez provocada por esses óxidos, frequentemente é utilizado o óxido de cálcio, um óxido básico capaz de neutralizar a acidez do solo. As fórmulas moleculares dos óxidos citados no texto são, respectivamente,
Então aqui eu trouxe para vocês aqui esses 4 óxidos que foram citados no texto: o gás carbônico, o dióxido e o trióxido de enxofre e o óxido de cálcio. Vamos montar aqui os compostos? Pessoal, o gás carbônico é o dióxido de carbono. Nós sabemos que o dióxido de carbono apresenta então 2 oxigênios, já que é dióxido, mais um monocarbono. Dióxido de carbono é o CO2. Agora ele falou também do dióxido e do trióxido de enxofre. Então nós temos o enxofre, que é o S, e nós temos o dióxido primeiro, 2 óxidos, então SO2. E o trióxido, então o enxofre de novo, agora com 3 oxigênios, trióxido de enxofre. E por último ele falou do óxido de cálcio. Então nós teremos apenas um oxigênio e o cálcio. E agora, qual será o índice desse cálcio? Nós sabemos que o oxigênio tem NOx menos 2 e o cálcio, que é do grupo 2, apresenta NOx mais 2. Então pronto, aqui nós já temos esse composto neutro com as cargas positivas sendo neutralizadas pelas cargas negativas. Então o óxido de cálcio é o CaO. Olhando aqui nas nossas alternativas, nós temos o CO2, o SO2, SO3 e CaO aqui na letra B, que é o nosso gabarito, letra B. Então, pessoal, os óxidos são fundamentais, são muito importantes. O principal deles, nós acabamos de ver, é a própria água. Mas olha só, vejam que a chuva ácida é um tema muito recorrente nos vestibulares e também no Enem. Por isso nós falaremos um pouco mais sobre a chuva ácida e também veremos mais algumas classificações dos óxidos na nossa próxima aula. Um forte abraço a todos, vejo vocês lá!